Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 14 de 12 de 2018 e eu quero falar rapidamente com vocês aqui em relação a alguns assuntos, principalmente sobre essa questão da grande tensão que está sendo gerada. Isso é uma guerra híbrida e enquanto essa guerra híbrida for travada nas ideias, no comércio, ela é suportável. Mas existe uma grande possibilidade, diante dessa grande tensão entre os países de direita e os países de esquerda, né? Vamos colocar aqui atualmente os Estados Unidos, Israel, os países que estão apoiando principalmente Israel e o atual governo dos Estados Unidos, que é considerada a direita de verdade, e no ano que vem isso vai ser com o Bolsonaro, está batendo de frente com a ideologia comunista, nazista e islâmica. Você vai falar assim, Marcão, mas nazismo não existe mais. Eu vou provar para vocês que isso é uma grande mentira. E eu vou provar, eu só peço um pouco mais de tempo, porque eu vou provar que as cabeças dessa grande hidra, as três cabeças, comunismo, nazismo, islamismo, ela está funcionando com muita força, certo? Então, o nazismo, eu falo para vocês, não morreu. E eu vou provar futuramente que ele está florescendo já de longa data em vários países. Pois bem, pessoal, essa grande tensão que está claramente visível, a gente está vendo nos noticiários praticamente quase que todos os dias, entre Estados Unidos e China. Agora, outro canadense foi preso. Outro canadense foi preso na China. Isso só aumenta e muito mais essa guerra híbrida. Enquanto essa guerra híbrida estiver acesa, certo? Tudo pode ser resolvido nas palavras, tudo pode ser resolvido através de acordos. Depois que esse não resolver mais através dessa guerra híbrida, aí, pessoal, vocês podem esperar que vem a física, onde ela será a mais cruel, certo? A guerra física será a mais cruel e nós precisamos ficar muito atentos, porque isso eu não estou querendo colocar medo em vocês, tá? Eu estou querendo fazer com que vocês se antenem muito mais diante dessas situações, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Sabem por que isso pode acontecer no Brasil? E aí eu quero dar uma, digamos assim, uma paulada nas pernas dessas pessoas que dizem que pelo Brasil ser o maior celeiro do mundo, o Brasil não pode ser guerreado. Eu estou agora jogando um pedaço de pau na perna dessas pessoas, porque isso, na minha opinião, pensando melhor em relação agora, falácia, né, pode ser uma grande estratégia desse pessoal da esquerda, certo? Se utilizando de uma grande estratégia de guerra híbrida, convencendo, fazendo relaxar, fazendo com que a população brasileira relaxe, fique despreparada, né? Com essa historinha de que o Brasil, por ser o maior celeiro do mundo, ninguém vai invadir o Brasil, ninguém vai guerrear contra o Brasil. Gente, vamos tomar cuidado com essa falácia? Será que essa falácia não é uma estratégia do pessoal de esquerda? Isso foi usado várias vezes no passado e continua sendo utilizado hoje. Atualmente continua sendo utilizado. Nós não vamos invadir aquele território lá porque ele é assim. Inclusive, em cima disso que eu estou falando, eu recomendo uma série que ela já tem cerca de uns 3 anos e está disponível lá
na Netflix, se você tiver a Netflix, o nome dessa série é O Último Reino. Em inglês é Last Kingdom. É uma série contada através das crônicas da Inglaterra, através de fatos reais, certo? De guerras que ocorreram em várias partes da Inglaterra, né? Em vários reinos no período de 800 depois de Cristo. E muitas batalhas, muitas guerras que aconteceram naquelas regiões foram por conta de territórios, né? E muitas dessas guerras foram travadas porque eram terras férteis, eram terras ricas, eram terras que produziam bastante. E hoje, pessoal, qual que é o país mais rico do mundo? Hã? É o Brasil. O Brasil é o país onde possui a sua zona territorial mais rica do planeta. Então pergunte-se, você acredita? Faça essa pergunta: será mesmo que ninguém vai invadir o Brasil somente porque o Brasil é o maior celeiro do mundo? O Brasil é o maior país onde distribui, é o principal país que distribui alimentos para o mundo inteiro. Você acha mesmo que o que eles querem é alimento? Vocês acreditam realmente nessa história? Então, pessoal, vamos parar com de acreditar nessa falácia, vamos colocar assim, de que o Brasil, por ser o maior celeiro do mundo, não pode ser invadido. Pode sim, a qualquer momento. Será que eles não estão utilizando, esse pessoal da esquerda, da grande hidra, não está utilizando, isso já não foi preparado há muitos anos atrás, de usarem a Venezuela como uma porta de entrada para esses países? Para a Rússia, para os países islâmicos, para o Irã, certo? Os países como o Irã e os países que apoiam o Irã, a Rússia apoia o Irã, por exemplo. E qual que é a intenção desses países em mandar equipamentos militares para a Venezuela? Mas é porque o presidente dos Estados Unidos e do Brasil, agora com Bolsonaro, estão prometendo invadir, né, e assassinar o presidente da Venezuela, o Maduro. Mas se assassinar, não, isso pode ser uma falácia do Maduro, mas que existe, né, uma forte conversa entre não só o Trump e o Bolsonaro a partir do ano que vem, mas de outros países, para arrancar a Venezuela das garras de Maduro. Isso a metade da população brasileira, metade do mundo que acompanha essa situação quer que aconteça. Inclusive, eu desejo que a Venezuela seja arrancada das garras malditas desse presidente comunista, o Maduro. Porque é ele, né, e as ideologias dos outros países quem está causando o caos na Venezuela. E aí, como uma grande estratégia de guerra híbrida, é lógico que eles vão fazer isso, eles vão procurar se defender para contra-atacar. É exatamente o que o Maduro está fazendo. Inclusive, vocês podem ver essa informação, essa matéria recente, é do dia 12 de dezembro de 2018. Olha só, Maduro chama o Mourão de louco e covarde. Como é que um presidente como esse Maduro aí, e muita gente chama de louco, eu não considero como louco, é um cara que sabe muito bem o que está fazendo, inclusive muito bem orientado para falar o que está falando, o que anda falando, certo? Para provocar vários países, inclusive o Brasil. Você acha mesmo que um cara desse é louco? Vocês acham mesmo que ele não sabe o que está fazendo ou falando ao chamar o governo Bolsonaro e o Mourão de covarde? O que ele está fazendo com esses pronunciamentos?
Ele fez esse pronunciamento na televisão para toda a população venezuelana assistir. Ele chamou o governo brasileiro de covarde, de louco e covarde para todos os venezuelanos. E aí você deve duvidar dessas coisas. Nós devemos duvidar dessas coisas e imaginar o seguinte: será que esse cara está blefando? Será que realmente ele está blefando ou existe um poder que a gente desconhece, bélico, militar, nas mãos dele? Não que esteja na Venezuela, mas através dos seus aliados, como a Rússia, como o Irã, que recentemente eu fiz um vídeo a respeito disso, mostrando vários meios de informação também passaram isso, né? 4 aviões da Rússia, desses 4, 2 com tecnologia para armamento nuclear, certo? E um navio, vários navios do Irã também com poderes militares. E aí eles colocam como uma desculpa, certo? De que estão transferindo tecnologia, que eles estão se preparando para alguma coisa. Então, isso é loucura do Maduro. Vocês acreditam realmente que o que ele disse para todo venezuelano ver, e consequentemente o mundo inteiro, chamar o general Mourão e o governo Bolsonaro de covarde? Você acha que isso é uma atitude de alguém que não sabe o que está falando? É somente um blefe? O cara tá blefando? O cara tá jogando lá, né? Não acreditem nisso, pessoal. Se ele disse um negócio desse, chamou o cara de covarde, está chamando para briga, né? Você é um covarde, você não vem aqui não? Já que você está falando que você está falando, vocês vão invadir mesmo? Então vem aqui. Vem aqui na minha frente me chamar de covarde, me tira daqui, ó. Vem aqui, é isso que ele está fazendo. É simplesmente isso que ele está fazendo. E por ele fazer isso, eu acredito que não é um blefe. Eu acredito que ele está justamente, né, criando esse posicionamento, porque ele tem as costas quentes com a Rússia, com o Irã, com a China. Não foram alimentar o dragão chinês por vários anos? Hã? A China foi o país que mais cresceu militarmente. Então a Venezuela não tem só acordos, não tem só as costas quentes com a Rússia, com o Irã, tem com a China também. Certo? E eles estão, na minha opinião, criando alguma coisa justamente ali na Venezuela para se espalhar para, talvez, por enquanto, só para com a América do Sul. Lembrando que existem outros países comunistas, como a Bolívia, né, que está ali apoiando Maduro. Então é necessário tomar muito cuidado, né, com essas frases, com essas falácias que andam dizendo por aí, para fazer você relaxar, para você andar tranquilo, para você andar despreparado de que não, o Brasil, por ser o maior celeiro do mundo, nada vai acontecer com o Brasil. Não se engane com essa grande falácia, certo? Olha só o que ele diz aqui. No governo que se inicia a partir do ano que vem, com o Bolsonaro, um é mais louco do que o outro. Há um vice-presidente, um general, se chama Hamilton Mourão. Ele age como um presidente paralelo. Todos os dias fala de política internacional. Quase não se escuta a voz de Jair Bolsonaro, o que é mentira, né? Esse vice-presidente fala todos os dias que quer invadir a Venezuela. Ele não quer invadir a Venezuela para tomar o território venezuelano, certo? Ele quer entrar, assim como metade da população brasileira, que creio eu que até mais, e assim como o atual governo dos Estados Unidos, tomar
e entregar de volta a democracia ao povo venezuelano, tirando das garras do comunismo. É só isso que o general quer. E aí ele conclui: ele tem uma cara de louco. Quero ver se esse louco covarde vai vir até aqui à frente das suas tropas, disse Maduro. Ou seja, pessoal, você acha que esse cara tá blefando? Hã? Você acha que um cara desse vai falar o que falou sem ter as costas quentes? Eu não acredito que é somente um blefe. Se ele falou uma coisa dessas, é porque ele sabe as cartas que ele tem para jogar. A ultradireita do mundo, olha só, a ultradireita do mundo acredita que a Venezuela não tem como se defender. Mas vamos dar a eles uma lição que eles nunca esquecerão, nem em 1000 anos. Uma lição de dignidade e força, uma lição aos loucos de ultradireita, seja do Brasil ou da Colômbia, completou. Então, pessoal, isso não é um blefe, certo? Não subestimem o governo da Venezuela, porque eu sei que tem muita gente que subestima simplesmente só pelo fato. Simplesmente não, né? Perdão pelo. Peço desculpas pelo que eu ia falar aqui. Não é simplesmente, é uma situação lastimável que o povo da Venezuela está passando. Pobreza, extrema pobreza, miséria, certo? E essa situação não é simples como eu ia dizer, certo? É uma situação preocupante e muita gente acredita que, por essas situações de pobreza e miséria, o governo da Venezuela não tem dinheiro. Aí é que está um grande jogo estratégico que faz parte dessa guerra híbrida. Fazer com que o mundo acredite que ele não tem dinheiro. Mas e os seus aliados? E os seus aliados? E as cartas na manga que ele tem com os acordos que a Venezuela fez há mais de 20 anos? No governo do Chávez e no governo do Maduro. É um governo só, pessoal. É um governo comunista, assim como o da Coreia do Norte. Só que sempre foi um pouquinho mais disfarçado. Então não acreditem que que o governo da Venezuela não tem poder bélico. Eu já fui muito criticado por isso, certo? E eu insisto no que eu estou dizendo. Cuidado com o governo da Venezuela, porque eles têm laços fortes com países poderosos comunistas, como a Rússia e a China. Beleza? É simples assim. E o que nós estamos vendo é essa grande tensão aumentar, só aumentar a cada dia, e você precisa parar de acreditar nessa grande baboseira que dizem por aí. Que o Brasil é o maior celeiro do mundo, que nada vai acontecer no Brasil. Pare de acreditar nisso. Então, mantenha-se focado, mantenha-se antenado nas coisas. É o mínimo que a gente pode fazer. Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. Façam a inscrição aqui no canal, caso vocês estejam vendo, né, assistindo um vídeo do canal pela primeira vez. Eu peço para que vocês façam a sua inscrição e deixe o joinha aí no vídeo, para que outras pessoas possam ter essa informação também, possam sair dessa grande falácia que andam por aí e possam se preparar mais para os rumores de guerra, ou se não para a própria guerra, que com certeza virá. Só não sabemos quando, mas que ela virá, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.